Glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifique a esse nome, pois Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. Pai do Senhor, igreja, glória a Deus. Abre por favor sua Bíblia, o livro é de Salmos, o capítulo é o 13, do versículo 1 ao versículo 6. Salmos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o sequente e assim nós vamos seguindo, amém? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Os irmãos? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, Pai. Somos gratos à tua presença neste lugar. Já notamos, ó Pai, a tua glória manifestada neste ambiente. Estamos aqui como adoradores de excelência. Começa a queimar os nossos corações, ó Pai, aquilo acerca que o Senhor quer para esta noite. Usa-me, Senhor, como resposta de orações aqui, ó Pai, a corações, a almas talvez aflitas e angustiadas, ó Pai. Que o Senhor venha trazer com refrigério, bálsamo, unguento e cura sobre toda a ferida, Senhor. Para a tua honra, glória e louvor, estamos aqui reunidos para repartir o pão da vida, em nome de Jesus, amém. E você se assente dando glória a Deus, glória a Deus. Quero aqui ser grato a Deus por mais um sonho dele realizado em minha vida. Eu escolhi sonhar e viver os sonhos de Deus, e hoje se concretiza mais um. Quero louvar a Deus, ao anjo sacerdotal desta casa, a pastora Binaí, e também nossa pastora Meire. Sou grato à vida dos senhores, muito bem representados aqui pelo pastor Samuel. Dizer, meu pastor, que eu e minha casa respeita, ama e honra esse pastoreio. É um privilégio poder servir a Deus debaixo de um pastoreio tão sério e tão cheio de Deus. Louvar a Deus pelos pastores que aqui estão, pastor Laudemir Miguel e pastor Edson Pains. Louvar a Deus pela vida do meu pastor Pablo, meu pastor de jovens. Dizer que eu sou grato à vida do Senhor, meu pastor. Receba o nosso carinho, receba meu abraço, receba minhas orações. E os demais pastores que estão nessa tribuna, receba a minha saudação. Louvar a Deus pela mulher mais linda aqui deste ambiente, Renata Araújo, minha digníssima. Sou grato a Deus pela sua vida, meu amor, te amo e te amo. E toda essa igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro que nós lemos é o livro de Salmos. Salmos, ele tem algumas características singulares, algumas características importantes no qual nós precisamos tratar. O Salmos, ele é portado por 150 poemas. Ele é escrito num período de aproximadamente 1000 anos. É interessante porque quando você lê os Salmos, você vai perceber que existe data de começo e data de aproximadamente do fim dele. Porque quando você lê, por exemplo, o Salmos 90, que foi escrito por Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, você vai perceber que existe uma temporada, existe um tempo determinado para que o Salmo foi escrito, porque depois você vai enxergar também que tem os Salmos pós-período cativeiro babilônico, que ocorreu no 5º século, como Salmos 126. É interessante porque quando você começa a associar o livro de Salmos e estudar ele de ponta a ponta, você percebe que existe uma unidade de autores que são autores distintos, porém com a mesma visão.
Você vai ter Davi, que compõe 74 salmos. Você vai ter Asaf, que tem 12 salmos escritos. Você vai ter os filhos de Corá, com 11 salmos. Você vai ter Salomão, com 2 salmos. Moisés, com 1 salmo. Etã e Emã, cada um escrevendo um único salmo. Então, é interessante porque vai ter 48 salmos de autores desconhecidos, autores anônimos. E assim como o Pentateuco, assim como os 5 livros da lei, escritos unicamente por Moisés, os Salmos também ele é organizado, ele é preparado como 5 livros. Existe uma organização dentro do livro de Salmos. E o tema do primeiro livro de Salmos é confrontação, que vai dos Salmos 1 aos Salmos 41. Esse primeiro livro, ele é basicamente todo ele escrito por Davi. O segundo livro dentro de Salmos, ele vai trazer sobre a comunicação, que vai dos Salmos 42 aos 72, com autores variados. O terceiro livro dentro de Salmos vai com o tema calamidade, que vai dos Salmos 90 ao 106, que vai dos Salmos 73 ao 89. O quarto livro de Salmos é o Salmo de crescimento, que vai dos Salmos 90 ao 106. E o quinto livro, encerrando o livro de Salmos, tem por nome Consumação, que vai do Salmo 107 ao 150. É interessante porque os salmos, eles variam de estilo. Existe salmo de louvor, existe salmo de lamento, existe salmo de penitência, existe salmos imprecatórios e existe salmos messiânicos. Então você consegue enxergar que existe uma coletânea de poemas que foram agrupados em um único livro. Esse ajuntamento dos salmos provavelmente aconteceu no período pós-cativeiro babilônico. E eles eram de forma exclusiva o louvor ou o cântico ou os salmos para o povo de Israel. E nós chegamos no Salmo 13. E no Salmo 13 você vai ver um clamor de alguém dizendo a Deus: até quando? Você vai ouvir alguém gritando com a tua alma dizendo: Senhor, até quando? Existem 4 perguntas de até quando no Salmos 13. Os 2 primeiros versículos desse salmo vai tratar sobre a angústia da alma de Davi, a ponto dele dizer 4 vezes: Senhor, até quando? Davi tem a sua primeira aparição na Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quem foi Samuel, Elvando? Samuel é um profeta, juiz e sacerdote. Ele é filho de Ana e de Eucana. É interessante porque quando Ana vai fazer uma petição ao filho, ela clama com a tua alma. Por que, Elvando? Por conta de 2 coisas. Primeiro, Ana era estéril. Ela tinha uma crise de infertilidade. Segundo, existe uma mulher na sua casa que gera e ela não. Por conta do Código de Hammurabi, que precedia a lei sagrada, os 613 preceitos da lei, o Código de Hammurabi, a Bíblia não conta, mas a história diz que o Código de Hammurabi autorizava o marido que casava-se com uma mulher estéril ter outra mulher, para que ele não pudesse perder a sua genealogia, para que ele não pudesse perder a sua descendência, para que ele pudesse ter posteridade. Eucana agora casa com Penina, e Penina está na casa de Ana, ela gera, e Ana não. E aí Ana clama ao Senhor por 12 anos. Mas existe um dia que Ana, uma hora diferente, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho e ele for varão, eu vou tratar ele como nazireu. Como é que é o nazireu, Evandro? Não passará navalha sobre a sua barba, nem sobre o seu cabelo. Ele não tomará bebida fermentada nem forte, e ele não tocará em cadáver. Só existe 3 nazireus registrados na Bíblia. O primeiro é Sansão, o segundo, o próprio Samuel, e o terceiro, João Batista. Amém. Embora Sansão não ter caráter suficiente para portar, obrigado, pastor, para portar o nazirado, ele também era o nazireu. Então, por uma intervenção divina, Ana gera. É interessante porque quando Ana gera um filho por nome Samuel, ela pediu um filho. O plano de Ana era ter um filho, o plano de Deus era ter um sacerdote. O plano de Ana era gerar, o plano de Deus era formar um profeta.
O plano de Ana era que ela pudesse trazer alegria para Eucana. O plano de Deus era gerar um juiz. Ana só pediu um filho. Deus fez ela gerar o maior homem da história da sua geração. Promessas de Deus. Samuel agora então, depois de desmamado de Ana, ele vai aos pés do sacerdote Eli. Ele cresce no altar, ele cresce no templo, a ponto na sua infância, adolescência, ele vai crescendo, ouvindo a voz de Deus de forma audível, sem interferência. Ele ouvia Deus e passava para o povo, porque ele tinha 3 características, como foi bem dito aqui. Ele era juiz, profeta e sacerdote. Mas quando ele vai crescendo, agora um homem formado, cheio de responsabilidades, Israel começa a pedir por um rei. Porque Israel não está contente apenas com o que tem, ele quer um rei. Samuel então cumpre a petição do povo e vai ungir o primeiro rei de Israel por nome Saul. Samuel pega o vaso de barro, enche de óleo e unge o Saul a rei. É interessante porque Saul começou o seu reinado de forma extraordinária. Começou o seu reinado de forma qualitativa, mas ao decorrer do seu reinado, do meio para o final, começou um declínio, a ponto de Saul não conseguir mais segurar as pontas. E a Bíblia me diz no livro de 1 Samuel que Deus rejeitou Saul no seu coração. Porque se eu não valorizo e honro os ambientes onde Deus me coloca, a substituição é inevitável. Deus fala para Samuel: eu quero que você unja outro rei. Onde ele está? Na casa de Jessé. Vá lá e procure por um rei. Ele vai lá e Jessé apresenta os melhores filhos dele, ou os filhos mais velhos, os mais elegantes. Está aqui Eliabe, Abinadab, está aqui Samar. Eles são os fortes, eles são os mais velhos. Deus disse não. Fala para ele chamar alguém lá no pasto, alguém que ninguém está vendo. Quando Davi chega, a Bíblia me conta que ele tinha boa aparência, ele era ruivo, ele tinha entre 16 a 17 anos. A Bíblia diz que Samuel sentiu ou ouviu a voz de Deus dizendo: é ele. Agora então, quem unge, Samuel unge Davi, não com vaso de barro feito pelas mãos humanas, porque o Saul é a escolha do homem, Davi é a escolha de Deus. Pega o chifre do animal, onde Deus criou com as próprias mãos, e unge o novo rei. Porém, Davi, ele após ser ungido, ele não vai direto ao trono. Existe um processo para que ele possa passar e entender que quando o homem escolhe o rei, ele pode entrar de imediato, mas quando Deus escolhe, tem um processo a ser forjado. Davi, ele é ungido de 16 a 17 anos. Ele só vai assumir o reinado após os 30. Então tem quase 20 anos que Davi está passando pelo processo. Nesse processo ele mata urso, nesse processo ele mata leão, nesse processo ele mata gigante, nesse processo ele pega espada, mas nesse processo ele passa a maior parte dela fugindo. Por que, Wanda? Porque ouvia-se um som em Israel, dizendo: Saul mata 1000, Davi mata milhares. Enxertou ao coração de Saul a inveja. Então ele passou a maior parte do tempo fugindo do seu sogro e também do seu filho, Absalão, que começou a querer contemplar, ou começou com a ambição do trono do teu pai. Então a vida de Davi é fugir, é correr. É interessante que esse homem que vivenciou tudo isso, ele é um homem de guerra. Ele é um homem que derrotou Golias. Ei, preste atenção, ele olhou para Golias e disse: eu vou arrebentar a sua cara, seu incircunciso. Ele é um homem de batalha. Ele é um homem corajoso. A Bíblia me conta que ele é um homem segundo o coração de Deus. Olha, Davi, ele não tem medo de Nabal, ele não tem medo dos amalequitas, mas no Salmo 13, ele grita com a tua alma dizendo: até quando, Senhor? Por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que o Senhor virou as costas para mim? Até quando eu sofrerei, Senhor? Não é um grito das tuas cordas vocais do seu corpo, não. É um grito da tua alma. Por que, Ovando? Porque nenhum ser humano é capaz de lutar para sempre. Nós temos limitações. Eu não estou pregando aqui para super-homem ou mulher maravilha. Não, nós somos fracos. E precisamos se aperfeiçoar
na grandeza do Senhor. Eu estou falando de um cara que ele vai arrebentar todas as características ou os princípios ou aquilo que vai trazer como tese na sua memória. Ele vai começar a quebrar tudo aquilo que ele viveu com Deus até aqui, porque ele vive com Deus, fala com Deus, ele toca a harpa, porém no capítulo 13 ele tem dúvida se Deus o ama de verdade. Ele é o maior monarca que Israel já teve. Ele é experiente com espada. O problema é que a espada dele agora, ela não corta o esquecimento. Ela não corta a ansiedade. Ela não corta o desprezo. Ela não corta a humilhação. O grito da alma de Davi vai trazer como características únicas, porque existe 4 perguntas do até quando. E a primeira pergunta de Davi, relatado aqui na Bíblia, está no primeiro versículo, na parte A, que ele diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Preste atenção. Deus esquece, sim ou não? Não. Deus nunca se esqueceu de um filho. Nunca. Nunca. A ponto de sofrermos pelo pecado, Ele mandar o teu filho para nos salvar. Ele não se esquece de você. Evandro, mas se Deus não se esquece, por que a Bíblia fala em Gênesis 8:1 e Deus se lembrou de Noé? Evandro, eu entendi, mas por que a Bíblia fala em Gênesis 19:29 e Deus se lembrou de Abraão? Eu entendi que Deus não se esquece, mas por que a Bíblia fala em Gênesis 30:22 e Deus se lembrou de Raquel? Eu compreendi que Deus não se esquece, mas por que a Bíblia fala em 1 Samuel 1:19 e o Senhor se lembrou de Ana? Preste atenção, quando a Bíblia diz que Deus se lembra de alguém, a palavra hebraica zakar quer dizer que Deus lembrou de alguém com a intenção de honrá-la. Se alguém disser para você, ou se você ouvir do céu, eu me lembrei de você, é porque chegou o tempo de sair do deserto para se cumprir a promessa no qual Deus te prometeu anos atrás. Deus se lembra. Ele não se esquece dos teus filhos. Mas a crise de Davi faz ele se cegar com isso. Preste atenção, Davi estava tão angustiado, ele estava tão dolorido de alma, que ele se esquece que quando Samuel foi na casa de Jessé, seu pai, ele não estava na mesa. Estavam os seus 7 irmãos, ele não estava lá. Ninguém viu ele lá no pasto, mas Deus viu, porque Deus não esquece. Deus não esquece dos teus filhos. A segunda pergunta de Davi está na parte B do primeiro versículo, que ele diz: até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso fala sobre tempo de Deus. Ele está questionando sobre data. Ele quer agenda. Ele quer a hora marcada. Existe uma palavra no termo hebraico que é Septuaginta, que foi quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E na tradução para o grego, foi achado 2 palavras no grego para determinar o tempo. A primeira palavra é cronos, a segunda palavra é kairos. Cronos significa o tempo do homem. Cronos é o teu relógio. Os milésimos de segundo, os segundos, os minutos, as horas, o tempo, o dia, o mês, o ano, o milésimo, o século, esse é o cronos. Porém, o tempo de Deus é no kairos. O tempo de Deus não é no cronos. Deus trabalha com ciclo. Muitas das vezes nós passamos por provas, nós passamos por lutas e não entendemos o porquê. Deus está dizendo, tem um ciclo a se passar na sua vida. É uma etapa, é um deserto de temporada. Para que, Evandro? Para me forjar, para levar para o tempo dele. É interessante que sempre que nós queremos nos comparar com alguma pessoa para determinar o tempo, nós comparamos a nossa semente com a colheita do outro. Conseguimos comparar a nossa semente com a colheita do outro.
Comparamos sempre a nossa pior versão com a melhor versão do outro. E aí nós gritamos para o alto dizendo: Senhor, até quando? Só que o tempo de Deus é diferente. Sexta-feira agora próxima será a Páscoa. Será a sexta-feira da paixão. Se Jesus tivesse nascido no ano de 1992, com uma licença poética, ele estaria indo para a cruz e seria morto sexta-feira próxima. Se Jesus nascesse e vivesse no meu tempo e morresse sexta-feira, sábado, ou na madrugada de sexta para sábado, sairia em todas as manchetes: morreu um jovem de 33 anos, sonhador, fracassado. Porque a nossa visão está limitada a querer achar que Deus vai viver dentro do meu tempo. Existe um desejo no nosso coração de achar que Deus veio para reinar e sentar no trono na Jerusalém terrena. Só que Ele não veio conquistar a Jerusalém terrena. Ele veio conquistar para o mundo inteiro a Jerusalém eterna. As manchetes quebrariam a cara ao esperar o terceiro dia. Tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é tão extraordinário porque Deus tem 3 tipos de resposta para nos dar. Quantas respostas? Quantas respostas? Sim, não e espera. Qual delas é a melhor? Todas, porque todas vêm de Deus. Mas qual que dói mais, Evandro? Espera. Porque esperar no quê? Aonde? O que eu faço na espera? É interessante, porque se Deus dissesse sim para tudo, Elias na caverna: Deus me mata, morre. Você quer morrer, você morre. Só que não foi assim. Elias chega na caverna, e quando Elias está na caverna, eu titulo como síndrome de burnout. Ele pede pela morte. Só que ele não quer morrer, mas a sua alma está tão aflita que ele prefere a morte. E aí quando ele está na caverna, Deus pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Não é o que você está fazendo aí. Por quê? Porque antes de você chegar eu já estava aqui. É um Deus atemporal. Um Deus que passeia entre passado, presente e futuro. O salmista diz, em Salmos, ele vai dizer que se você tomar as asas da alva e subir os mais altos céus, quando você chegar, Deus está lá. Eu vou dizer, se eu descer mais profundo o abismo, Ele está lá, porque Ele passa a peleja contigo. Ele não desiste. É ter o entendimento do Deus do Kairós. Em João 11, vai dizer que chegou os mensageiros para Jesus dizendo: Lázaro está doente. Lázaro vai morrer. A Bíblia me conta que Jesus passou mais 2 dias lá. Ouvindo isso, Jesus passou mais 2 dias lá. O que é isso, Evandro? Ele não entra em crise com a minha crise. Ele não entra em desespero com o meu desespero. Não entra. A Bíblia diz que quando Jesus chega, então, 4 dias depois, lá já estava fedendo. Marta chega até ele gritando: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela começa a falar sobre o passado. Mas 4 dias atrás meu irmão morreu. É porque 4 dias já está fedendo, já está morto. Ela começa a falar sobre o passado, o passado, o passado. E Jesus corta ela dizendo: Marta, fica tranquila, ele vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, na ressurreição do último dia. Agora joga no futuro. Aí Jesus vai corrigir a teologia de Marta dizendo: Marta, eu não fui a ressurreição. Marta, eu não serei a ressurreição. Marta, eu sou a ressurreição. É hoje, o presente de Deus acaba de chegar para a sua vida. Lázaro, para fora. O Deus do Kairós, o Deus atemporal. Esse é o nosso Deus. Porque muitas das vezes nós queremos gritar como o apóstolo Paulo: Deus, tira o espinho da minha carne. Tira o espinho da minha carne, está doendo, arranca. A resposta dele é: a minha graça te basta. Espera. O tempo de espera forja o nosso caráter. Esperar e confiar no silêncio de Deus. Varsóvia, Polônia, um gueto de judeus na Segunda Guerra Mundial. Estavam todos concentrados no campo ali de extermínio. Uma menina consegue fugir após os seus pais e seus irmãos serem presos e mortos. Ela consegue fugir. Só que lá na Polônia, Varsóvia, é cheio de gelo. Estava muito frio. Ela consegue entrar dentro de uma caverna e se esconder. Após alguns dias procurando, os soldados a acham. Mas só que quando entra na caverna, ela já está morta, congelada, morta no canto. Quando os soldados vão pegar ela, viu que ela escreveu com uma pedra na parede. Uma frase impactante.
que virou até música um tempo depois. E a frase dizia o seguinte: eu creio no sol, mesmo que eu não veja. Eu creio no amor, mesmo que eu não sinta. E eu continuo acreditando em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio. Continuar fiel a Deus, mesmo quando Ele está em silêncio, é uma das maiores virtudes de um cristão. A terceira pergunta de Davi está no versículo 2, na parte A. Ele diz: até quando tereis inquietações e tristeza no coração dia após dia? Ele vai falar sobre ansiedade. E é interessante porque eu estava fazendo uma pesquisa, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Um estudo na universidade, na Pensilvânia, diz que 91% das preocupações mais comuns não se concretizam. É viver preocupado daquilo que nem vai acontecer. Eu passei um tempo, eu estava num tempo de mesa com o meu pastor Pá, a pastora Valéria, na semana passada, e nós começamos a abordar sobre isso. E eu falei: pastor, eu tinha uma personalidade muito forte da minha adolescência para a minha juventude. Sofri muito com isso, porque eu era tipo vitamina, bateu, tomou. Não tinha muita correria, era isso. E eu sempre achava que eu aumentar o tom de voz, ou eu passar, ou eu gritar, resolveria, só que isso me feria. Eu não conseguia me perdoar. Passado-se o tempo, eu comecei a sentir muita falta de ar, e eu fui para o médico, fiz vários exames, cardiografia, ressonância pulmonar, tudo eu fiz. Eu fui para o médico, e os médicos não achavam nada, inúmeras vezes eu fui, com falta de ar. Certo dia um médico olhou nos meus olhos e disse: Elvando, se você não cuidar da sua mente, você está com crise de ansiedade, se você não cuidar da sua mente, você não passará dos seus 30 anos de idade. Por quê? Você terá um infarto fulminante. Porque é guardar tudo dentro de si, achar que está tudo bem, ferir pessoas. Eu vivi uma época da minha vida onde a minha teologia estava errada. Eu lia Marcos 16:15, e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu lia certo e entendia da forma errada. Eu entendia assim: eu vou ir por todo mundo e pregar o evangelho para todo mundo, você sozinho. Aí eu corria, eu ia atrás, eu queria voar, mas eu estava vendo que eu estava correndo numa esteira. E muito melhor do que a sua velocidade, a direção que você está seguindo. Até um dia Deus gritar na minha alma e dizer: Elvando, sai de cena. O jeito que você está fazendo está todo errado, sai de cena. Deixe eu abrilhantar o seu ministério. Sai de cena. Um grande avivalista do século XVIII, Nicolaus von Zinzendorf, ele diz: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. João 3,30, João vai dizer: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Sai de cena. Há um grande perigo em você fazer mais do que Deus te chamou para fazer, porque todo o excesso, ele esconde uma falta. Sêneca diz: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 2:2 vai dizer: e Deus viu que tudo era perfeito. No sétimo dia ele descansou. Mas deixa eu te dizer algo: Deus se cansa? Isaías diz que Deus não se cansa, nem se fadiga. O que é descansar ali, Elvando? Desfrutar. Há tempo de correr, mas há tempo de desfrutar, descansar no Senhor. Filipenses é considerado o livro mais alegre da Bíblia, porém, foi escrito dentro de uma prisão. Apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo está preso e dizendo: vai ter paz dentro de você, porque não é sobre o seu mundo ao seu redor, é o que habita dentro de você. Paz que excede todo entendimento. Um grande pastor e teólogo anglicano, britânico, John Stott, ele diz: não conheço nenhum pai que ficou irado por ver o seu filho dormir no seu colo.
Evandro, como é que eu trago alívio e paz para minha alma? Orando. E quando você se prostra ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu acredito muito mais nas coisas que eu estou vendo aqui com os olhos fechados em oração ao Senhor, do que naquelas que eu estou enxergando com os olhos abertos lá fora. Pode tudo estar caindo, mas eu continuo prostrado aos teus pés, mesmo que eu esteja em lágrimas, porque eu tenho certeza que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A quarta pergunta e última de Davi é: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Ele está vivendo uma opressão espiritual. A diferença de opressão e possessão: possessão é quando o inimigo se apodera de uma pessoa. A possessão é o inimigo de dentro para fora. A opressão é o inimigo de fora para dentro, falando aos teus ouvidos. E o desabafo de Davi é isso, porque o diabo vai falar. Ele falou com Jesus no deserto, então ele vai falar, é um fato. A questão é o que você faz com essa voz. Se você deixa descer para o seu coração, ou se você repreende ela. O diabo vai fazer 3 perguntas para Jesus no deserto. A primeira é: transforma essa pedra em pão. A segunda é: pule do pináculo. A terceira é: me adore. Só que Jesus, ele percebe a artimanha do inimigo, porque Satanás ele tenta copiar aquilo que está escrito. Aí Jesus vai dizer: porque está escrito. Tudo que você me diz aqui, Satanás, eu sempre vou ter uma palavra contra você. O que é isso, Evandro? Eu só vou conseguir vencer a voz do inimigo na minha mente quando eu guardar a palavra de Deus no meu coração. No meu coração. E talvez tem quantas pessoas que entraram aqui hoje feridas, aflitas, angustiadas. Evandro, eu entendi o até quando, mas ainda dói. Me rasga minha alma. Eu perdi, Evandro, eu passei por um processo de divórcio doloroso, Evandro. Eu passei por uma crise existencial, Evandro. Eu passei por uma quebra financeira, Evandro. Eu estou numa crise familiar. Assim diz o Senhor, Ele me trouxe aqui hoje para dizer para a sua vida. E tomar minha boca nesse microfone para te dizer: não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Troque o luto pela luta. Não desista, porque Deus não desistiu. Assim diz o Senhor. Eu ainda tenho sonhos, projetos e coisas para realizar em você, na tua casa e na tua família, diz o Senhor. Não pare, não desista, não é o fim. Eu entendi tudo, mas como é que eu faço para viver uma vida de abundância em Senhor? Primeiro, tendo olhos espirituais. O versículo 3 acaba as perguntas, e Davi começa a dizer: olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, ou ao contrário, dormirei o sono da morte. Essa mesma questão que ele traz a Deus é a mesma que Jesus traz lá para a igreja de Laodiceia no Apocalipse. Em Apocalipse 3,18, Jesus vai dizer: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se, para cobrir da sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia? Você precisa de um colírio espiritual. Seus olhos precisam ser mudados, para que você mude o seu prisma do problema para o meu trono de santidade. Porque quando você olha para mim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, pois tu és filho. Filho. Segundo conselho, perdão. O perdão ele gera cura para a tua alma. Ele vai dizer no verso 4: meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. William Shakespeare vai dizer: guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Você não é obrigado a conviver com as pessoas que te feriram, mas você também não pode fazer do seu coração um ambiente de morte, um cemitério. É ter o entendimento que perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão. C.S. Lewis vai dizer: o perdão, ele é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. Quem não perdoa, dorme com o inimigo todos os dias. Não é esquecer, é lembrar sem que doa, é tratar. O perdão, ele traz a natureza do convite da redenção de Cristo. Quando Jesus diz: não perdoai apenas 70, Pedro, mas apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Ele está dizendo: eu te convido para a natureza redentora de mim. Jesus, nas suas frases célebres na cruz, a primeira frase dele, das 7, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Mas eu estou distante. Você tem um aparelho de telemóvel na sua mão que você pode ligar ou mandar mensagem: me perdoa. Mas foi ele que me feriu. Isso é perdão.
não merecer. Mas você precisa ser liberto disso, ser curado. Quem você precisa perdoar hoje? E por último, em espírito e em verdade. Até agora quem grita para o céu é a alma de Davi. As suas emoções, a sua tristeza, a sua angústia. Mas agora ele vai terminar o texto, o capítulo, com dois versículos extraordinários. O primeiro é, versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Eu confio no Senhor. Eu sei que tem salvação no Senhor. Eu sei que tem alegria e eu sei que tem amor. Que amor é esse? O amor de Cristo. Jesus é da raiz de Davi, da descendência de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele então vai começar a pregar para a tua alma. Agora é o teu espírito que fala, não é mais as suas emoções. Ele está conectado do espírito dele com o espírito de Deus. Em Salmos 42, 11, ele vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Ele clama com o seu espírito para a sua alma: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera em Deus. É o Espírito clamando para a alma: acalma, agora eu estou interligado com o céu. Esse é o amor de Jesus para nossas vidas. Jesus, ele é o nervo exposto de Deus na cruz. A cruz não era dele, foi encomendada para outro. Mesmo assim pegou e seguiu para nos dar a redenção. Na cruz Jesus vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. A pergunta é parecida com a de Davi, mas a dele é: por que me abandonastes, Pai? O abandono de Deus na cruz para Jesus é por amor a mim e a você. É esta redenção de voltarmos para casa. O último versículo do capítulo 13 de Salmo, Davi vai dizer: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Está doendo, mas eu adoro. Estou ferido, mas eu estou de joelhos. Está dando tudo errado, mas eu confio no Senhor. E a minha função, eu toco harpa desde a minha juventude. A minha função é adorar. Eu não sei fazer outra coisa. Talvez você chegou aqui hoje com o coração deslacerado. Davi vai dizer no Salmos 27:4: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa aprender no teu templo e contemplar a tua formosura. Eu quero ver o Senhor com meus olhos de amor. Talvez você está aqui hoje com o coração deslacerado. Evandro, eu perdi muito, Evandro, eu estou ferido, Evandro, não deu, Evandro, eu quebrei, Evandro, eu tive um abuso quando criança, Evandro, eu tive tantas coisas, eu não consigo me perdoar, Evandro. Deus me trouxe aqui hoje com a palavra na minha boca para te dizer: não interessa se você perdeu 1%, 10%, 50%, ou se assim como na história de Jó, tudo na sua vida foi levado pelo diabo com a permissão de Deus. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer como profeta: haverá restituição de tudo, e milagre e festa na tua família. Porque um dia um Deus encarnado foi até a cruz, olhou para mim e para você com um olhar de amor e misericórdia e disse: Telestai, está pago, está consumado, a dívida foi embora. Isaías 53:5: ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. Sarados, receba cura, receba bálsamo hoje, aqui e agora. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se coloque de pé nesta noite. Ministério de louvor, por favor. Feche os teus olhos. O texto de hoje começou com uma pergunta: até quando? A pergunta agora se inverte. A pergunta que o Espírito Santo faz para você, que talvez esteja afastado, e talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, ou talvez nunca aceitou este Jesus, ele está perguntando para você: até quando você vai ficar distante? Logo você que era tão cheio de Deus, até quando você vai ficar correndo, fugindo da minha presença? Até quando? É tempo de voltar.
Estamos aqui para te dar um abraço. Estamos aqui para servir você. Você está numa igreja curada, uma igreja séria, que ama a presença de Deus. Chegou a noite do reencontro. Chegou a noite de voltar para casa. Jesus te chama de volta. E você que já é cristão, feche os teus olhos. Talvez essa palavra de hoje foi para poucas pessoas. Coloca a mão no seu coração. Se tem alguma dor, alguma angústia, Jesus cura agora, com o poder da palavra. Existe bálsamo, unguento sobre toda ferida. Sherimanarahashi de kaito rimanarahas. Rimanarayateko verimanarahas. Desce um beijo meu, o seu amor é como um furacão. Chegou o tempo de voltar. Rimanakai tuiterebat chirecanterebas. Se você está na internet, tem um QR Code na sua tela, tem um número de telefone, entre em contato. Alguém falará com você. Volta para Jesus hoje. Volta para Jesus agora. Ribakai turemanarahai. Maravilhoso.